E aí galera do Me Salva, nas últimas aulas aí a gente andou discutindo alguns conceitos e definições e agora nós vamos resolver dois problemas aplicando aí isso aí que a gente aprendeu. Vamos começar o nosso primeiro exemplo. Ele vai estar tratando da primeira lei da termodinâmica e um sistema fechado. Vamos ver aí o que o enunciado nos diz. Nós temos aí 0,95 kg de oxigênio, de gás oxigênio, dentro de um conjunto cilindro-pistão, inicialmente uma temperatura de 27 graus Celsius, e ele é aquecido até chegar aos 627 graus Celsius. E a nossa pergunta é: quanto de calor foi adicionado ao sistema para ocorrer essa variação de temperatura? Para começar, sempre que a gente for iniciar a resolução de um problema, a gente vai postular algumas considerações iniciais que vão aí facilitar a nossa vida. Nesse caso, nós vamos dizer que nós estamos trabalhando com um sistema estacionário, que nos diz que a energia do sistema ela é igual à energia interna. A nossa segunda consideração, então, ela vai ser que nós estamos tratando o oxigênio como sendo um gás ideal, ou seja, os seus calores específicos permanecem constantes. Então vamos seguir aí, eu vou deixar nossas considerações aqui para ficar um pouco mais fácil de compreender o que a gente está fazendo. Segue o baile. A nossa primeira letra dinâmica diz que o calor de um estado até o outro menos o trabalho de um estado ao outro é igual à variação da energia interna. Aí com a ajuda da nossa primeira postulação. A variação da energia interna, se a gente lembrar um pouquinho da termodinâmica, ela também pode ser escrita como sendo a massa vezes a energia interna específica de um estado menos a energia interna específica de outro estado, que por sua vez, ainda com a ajuda da termodinâmica, ela vai ser escrita como sendo o calor específico a volume constante vezes a diferença de temperatura entre esses dois estados. Então, a gente definiu aí a nossa energia. A gente precisa definir agora o nosso trabalho. A gente sabe que o trabalho ele é igual à integral da pressão vezes o volume que está variando aí de um estado até o outro. Como a pressão é constante lá, que o nosso enunciado já nos disse, essa integral aqui vai ficar pressão vezes volume vezes a diferença dos volumes. A gente vai usar a nossa equação dos gases ideais, que diz que a pressão vezes o volume ela é igual à massa vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Eu vou isolar aqui esse volume e jogar para dentro da equação, e eu vou ter que o trabalho ele é igual à massa vezes a constante universal dos gases vezes a diferença da temperatura. Então aí onde é que isso nos levou? Nós temos que o calor de um estado de 1 para 2 ele é igual ao trabalho mais a variação opa, mais a variação da energia interna. Agora eu vou unir aqui os nossos termos em comum. Nós vamos ter que o calor de 1 para 2 ele é igual à massa vezes a diferença de temperatura vezes a constante universal dos gases mais o calor específico a volume constante. E agora, se a gente voltar aqui rapidinho no nosso enunciado, nós vamos ver que a gente não tem nenhuma referência ao volume ocupado pelo gás em nenhum momento dessas transformações. Tudo que ele nos diz é que a pressão se mantém constante. Então nós vamos trabalhar aí nossas variáveis a nosso favor, que é uma habilidade muito importante a ser desenvolvida. E a gente vai lembrar que a constante universal dos gases ela é igual ao calor específico à pressão constante, agora sim, isso aqui nos ajuda, menos calor específico ao volume constante. Jogando isso aqui para dentro, eu vou ter que o calor de um estado até o outro ele é igual à massa vezes a variação na temperatura vezes o calor específico à pressão constante. Esse calor específico aqui, ele é tabelado na literatura para essa pressão que nos foi dada e tem o valor de 909,4 joules por quilograma Kelvin. Pois bem, vamos substituir nossos valores aqui
E a gente tem que tomar um cuidado agora, que a gente tem 0,95 quilogramas vezes agora 600 Kelvin. O enunciado nos deu em graus Celsius, então para trabalhar na equação, a gente tem que passar para Kelvin. Nesse caso, como era uma variação de temperatura, se a gente usasse graus Celsius, a gente não ia ter diferença no resultado que a gente ia encontrar. Porém, para fazer sentido aqui nas nossas unidades, é importante a gente transformar de graus Celsius para Kelvin, para poder trabalhar aí com lógica nas unidades e descobrir que o calor de um estado até o outro, ele é igual a 518 kJ. Vamos para o nosso segundo exemplo, então, que vai estar tratando da conservação de massa em um volume de controle. A gente tem um diâmetro de entrada e uma tubulação que está reduzindo. Aqui está fluindo água nesse sentido. O nosso diâmetro inicial de 5 cm, o nosso diâmetro final de 3 cm. Nós temos uma velocidade na entrada de 2,7 metros por segundo. Uma velocidade na saída, que é a nossa incógnita do problema. E a nossa consideração inicial é que a água é incompressível. A massa específica da água vai se manter constante. Então, o que a gente vai dizer aqui? O nosso princípio da conservação de massa, ele diz que toda a massa que entrar no nosso volume de controle, toda a massa que cruzar a nossa superfície de controle, vai ser igual à massa que sair. Pois a massa deve se manter constante no nosso volume de controle. Então, vou deixar aqui nosso desenho e a nossa consideração inicial. E nós estamos dizendo aqui que a vazão mássica na entrada é igual à vazão mássica na saída. Então, a massa específica vezes a velocidade na entrada vezes a área da seção de entrada é igual a massa específica vezes a velocidade na seção de saída vezes a área da seção de saída. O nosso líquido é incompressível, eu vou cortar aqui as massas específicas e eu vou ter que a velocidade de saída ela é igual à velocidade de entrada vezes a área de entrada dividida pela área de saída. Escrevendo aqui de outra maneira, a velocidade de entrada é igual a π. A velocidade de saída é igual a velocidade de entrada vezes o π diâmetro de entrada ao quadrado sobre 4, dividido por π vezes o diâmetro de saída ao quadrado sobre 4. Eu vou cortar nossos termos em comum e eu vou encontrar aqui que a velocidade de saída ela é igual à velocidade de entrada vezes a razão entre os diâmetros de entrada e saída elevado ao quadrado. Beleza, eu tenho a velocidade de entrada e eu tenho os diâmetros. Agora é só substituir os valores. Eu vou ter que 2,7 metros por segundo vezes 5 sobre 3, as unidades são as mesmas, ao quadrado. A minha velocidade de saída vai ser então 7,5 metros por segundo. Então é isso aí, galera. Aplicando em alguns conceitos que a gente aprendeu e algumas definições, junto com algumas técnicas de resolução de exercício que são bem importantes aí. E até a próxima.